Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E no vídeo de hoje vou trazer para vocês todos os detalhes do que rolou no 12º dia de julgamento de Sean Diddy Combs. E mais uma vez foi um dia marcado por relatos extremamente pesados. Mia, uma das ex-assistentes do Sean Combs, foi até o tribunal para contar com riqueza de detalhes os momentos de terror que ela diz ter vivido ao lado dele. Ela falou sobre uma rotina de medo constante e disse que nunca sabia se o próximo pedido seria uma tarefa de trabalho ou mais uma situação de humilhação, violência física ou até de abuso sexual. A Mia contou que o Diddy alternava momentos de falsa amizade, de camaradagem, para logo depois tratá-la, nas palavras dela, como um pedaço de lixo inútil. Eu vou detalhar tudo que foi exposto para vocês ontem no tribunal, mas antes de continuar eu preciso te dar essa dica. Se você quer aprender inglês fluente, você precisa conhecer o método B-Way do professor Jonas Bressan. Esse é o melhor curso de inglês da internet e também é o mais vendido, e no meu link eu vou te garantir um descontão de R$ 697, você vai pagar apenas R$ 397 à vista ou 12 vezes de R$ 39,70. Então, se você já tentou de tudo, mas sente que não consegue sair do lugar, você precisa conhecer o método B-Way do professor Jonas Bressan para finalmente aprender a falar inglês fluente. Nós temos também desconto no site da Growth, então para você que quer comprar creatina, glutamina, whey protein, looks de academia, multivitamínicos, acesse a Growth, uma ótima marca, e utilize o cupom PANDORA. Isso vai te dar um excelente desconto lá nas comprinhas no site da Growth. Também não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal, deixando esses comentários. Eu sempre peço isso para vocês e é super importante para que mais pessoas conheçam o meu trabalho, para que o YouTube divulgue meu trabalho, para que mais pessoas conheçam aqui o canal. Também me siga na rede social que estará aqui na tela. Lá nós temos um contato mais direto. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Bom, ontem o Deontay Nash, o estilista de celebridades e amigo da Cassie Ventura, continuou seu depoimento no tribunal sob a condução do advogado de defesa Javier Donaldson. Ele falou que pessoas que trabalhavam para o Sean Combs disseram a ele na época que a Cassie Ventura e o Diddy haviam terminado quando ela começou a namorar o Kid Cudi em 2011. E sem ser perguntado, ele começou a responder algumas coisas. Ele falou que ele apresentou a Cassie Ventura ao ator Michael B. Jordan enquanto ela estava em uma filmagem na África do Sul em 2015. E ele disse o seguinte, abre aspas, sim, eu a apresentei ao Michael B. Jordan, sei onde queremos chegar com isso. Ele está bem, ela está bem, quer dizer, por que não? Fecha aspas. Mas ele falou isso sem ser perguntado, e aí o juiz alertou o Nash algumas vezes para esperar por uma pergunta antes de responder, e apenas falar ou responder alguma coisa quando ele fosse perguntado. O Nash disse que a Cassie Ventura e o Sean Combs terminaram enquanto ela estava ali na África do Sul, depois que ela descobriu que ele estava sendo visto em público com a Gina em um evento. A Gina foi descrita em um depoimento como a ex-namorada do Sean Combs e, inclusive, ela foi uma das vítimas que não quis se apresentar no tribunal. Durante o julgamento, o advogado de defesa apresentou como prova uma troca de mensagens entre o Nash e a própria Cassie em 2015, e isso foi na época em que a Cassie descobriu que o Sean Combs estava aparecendo em público com a Gina, a outra mulher que ele estava se envolvendo e que inclusive foi um grande problema no relacionamento com a Cassie. E conforme eu falei para vocês, ela também é uma das vítimas que não aceitou comparecer no tribunal. Nessas mensagens, o Nash aconselhou a Cassie a simplesmente ignorar a situação. Quando questionado no tribunal sobre o motivo dessa mensagem, o Nash respondeu que não se lembrava exatamente o contexto, mas acreditava que ele e a Cassie estavam sendo provocados pelo Diddy e ele estaria falando para ela ignorar as provocações do rapper. O Nash também contou que na época o Diddy ficou incomodado ao saber que a Cassie estava conversando com o ator Michael B. Jordan e começou a procurar tanto o Nash quanto a Cassie. Começou a mandar várias mensagens para ele. Apesar disso, ele disse que a Cassie não estava tão preocupada com o fato do Diddy estar com a Gina. O que realmente a incomodava era o comportamento do Sean Combs, estar frequentemente envolvido com outras mulheres, porque isso
segundo as palavras do Nash, estava prejudicando a carreira dela. Isso porque o Sean Combs e a Cassie Ventura misturavam relações profissionais com as relações pessoais que eles tinham. O júri também viu uma mensagem da Cassie Ventura que enviou ao Nash em outubro de 2013 e ela diz o seguinte, abre aspas, eu já disse que vou perguntar para o Puff se eu posso ir, mas eu tenho saído demais ultimamente, o que é verdade, fecha aspas. O Nash explicou que a expressão saído demais provavelmente significava que ela estava indo para festas ou saindo muito com amigos. O advogado de defesa então retomou o depoimento do Nash sobre uma ocasião em 2013 ou 2014, quando a Cassie Ventura contou que os vídeos que o Diddy estava ameaçando divulgar mostravam ela tendo relações com outros homens, e o Nash afirmou que, apesar de serem muito próximos desde 2008, essa foi a primeira vez que soube que ela estava tendo relações sexuais com outros homens. E aí o advogado perguntou se ela mantinha essa parte da vida dela em segredo, e ele respondeu que sim. E isso bate inclusive com o relato da Cassie Ventura, que falava que não comentava sobre isso com ninguém. O advogado de defesa então alegou que o depoimento do Nash sobre a festa de 29 anos da Cassie não correspondia ao que ele havia dito aos promotores em uma reunião antes do julgamento. O Nash testemunhou ontem que na noite em que comemoravam o aniversário de 29 anos da Cassie Ventura, o Sean Combs e ela começaram a discutir no jantar, porque ele dizia fazer tudo por ela, mas ela não podia fazer aquilo que ele estava pedindo para ele. E o que ele estava pedindo era uma free coffee. O advogado falou que as anotações da promotoria sobre a entrevista que teve com o Nash não refletiam esses detalhes. Mas o Nash alegou que não contou aos promotores todos os detalhes que ele acompanhou ali naquele bar durante o aniversário da Cassie Ventura. E ele também falou que ele nunca quis se envolver neste caso. Em seguida, o advogado de defesa também relembrou o depoimento do Nash sobre uma viagem a Las Vegas no ano de 2016 ou 2017, quando viu um homem entrar no quarto de hotel onde a Cassie e o Sean Combs estavam. Ele disse que saiu do quarto depois que a Cassie disse que o Sean Combs queria convidar um outro homem para estar lá com eles. O advogado de defesa então sugeriu que, como o Nash foi embora sem fazer nenhuma pergunta nessa ocasião, ele não tinha nenhuma preocupação com a segurança da Cassie. Mas o Nash falou que tinha sim bastante preocupação com a Cassie. Ele também falou que deixou de trabalhar com o Sean Combs em 2018, mas que eles continuaram mantendo contato depois disso. E que o Sean Combs não perguntava sobre a Cassie. Mas foi apresentado ao júri uma troca de mensagens entre o Nash e o Sean Combs em janeiro de 2019. O Nash enviou uma mensagem para o Sean Combs dizendo que estava mandando amor para ele e o Sean Combs respondeu, sei. E em seguida ele também escreveu, éramos uma família, e disse que estava bastante decepcionado. Depois, nessa mesma troca de mensagens, o Sean Combs mencionou o treinador, e aparentemente ele estava se referindo ao Alex Fine, o atual marido da Cassie, que antes era o personal trainer dela. Em uma das mensagens ele diz o seguinte, falando sério, como ela está? Certifique-se de que ela esteja bem. Então aqui o advogado de defesa tentou demonstrar que o Nash não estava falando a verdade quanto às mensagens do Sean Combs. Depois disso, o advogado de defesa concluiu o interrogatório ao Nash e a promotoria fez mais uma pergunta. Perguntou por que ele sempre se preocupava com a Cassie, sendo que havia momentos em que ela estava feliz com o Sean Combs. E ele respondeu que os momentos poderiam passar de feliz para caótico em uma fração de segundo. E ele disse que viu tudo isso acontecer na sua frente. Bom, depois disso, o Nash foi liberado e a próxima testemunha da promotoria foi a Mia. O juiz disse ao júri que a Mia está testemunhando sob um pseudônimo, então o nome dela não é Mia, mas o nome dela foi revelado ao júri. Uma foto também do passaporte dela, contendo seu nome verdadeiro e data de nascimento, foi apresentada como prova em sigilo apenas para o júri, para que eles soubessem qual é a identidade dela. Acontece que essa mulher foi contratada pelo Sean Combs e trabalhou para ele de 2009 a 2017, e ela fez relatos bem fortes sobre esse tempo trabalhando para ele. Ela ocupou duas funções, de assistente pessoal e diretora de desenvolvimento e aquisições da Revel Filmes. Ela descreveu o ambiente de trabalho como caótico e tóxico, e ela disse que podia ser emocionante, mas os altos eram muito altos e os baixos eram muito baixos, e que o humor do Sean Combs determinava a atmosfera do ambiente, e seu humor mudava o tempo inteiro.
Bom, ela também listou várias maneiras pelas quais o Sean Combs foi violento com ela. Ela contou que ele jogou coisas nela, a jogou contra a parede, a jogou em uma piscina, jogou um balde de gelo na sua cabeça. Ela também disse que o Sean Combs a agrediu sexualmente em mais de uma ocasião. E ela tinha cerca de 25 ou 26 anos quando ela se candidatou pela primeira vez a essa vaga. Como parte do processo da entrevista, ela foi até o apartamento do rapper para se encontrar com ele e também com o chefe de recursos humanos. E o Sean Combs simplesmente atendeu a porta de cueca. O chefe do RH os apresentou e logo foi embora, então ela ficou sozinha com o rapper, mas depois ele vestiu mais roupas. Ela foi avisada inicialmente que ela trabalharia 40 horas por semana, mas ela sempre trabalhava mais que isso. Também foi falado nessa reunião que seu salário inicial seria de $55 mil, mas na verdade era de $50 mil. E o primeiro dia de trabalho dela, ela simplesmente não dormiu. Ela ficou acordada trabalhando 24 horas, direto. Inicialmente ela pensou que isso poderia ser apenas um desafio durante o período de experiência de 2 semanas, mas na verdade trabalhar longas horas com poucas horas de sono acabou se tornando o padrão. Ela falou que ficava dias sem dormir enquanto trabalhava e ela chegou a trabalhar 5 dias seguidos sem dormir, claro, tomando remédio para aguentar ficar acordada tantas horas. Apenas quando ela teve um colapso de exaustão, quando ela começou a chorar incontrolavelmente, que o Sean Combs disse que ela poderia ir dormir. Ela também tinha diversas responsabilidades, desde cuidar das redes sociais dele até cuidar do momento em que ele acordava, o momento que ele iria dormir, e o júri viu uma lista de afazeres que ela tinha, e era uma lista imensa. Ela era responsável por inúmeras funções. A Mia morava em um apartamento em Nova York, mas as suas colegas de quarto brincavam que moravam com um fantasma, porque ela passava muito mais tempo no seu trabalho do que na casa dela. Então, mesmo em viagens, ela ia junto, ou então ela ficava na casa do Sean Combs e dormia no alojamento de funcionários, então, basicamente, ela não tinha uma vida. A vida dela era trabalhar para o rapper. Ela também revelou que não tinha permissão para sair da casa do Sean Combs sem a permissão dele. Então, basicamente, os funcionários ficavam na casa até o momento em que ele falava que eles poderiam ir embora. Eles não poderiam ir embora antes disso. E ela se lembra de uma vez, em 2009 ou 2010, quando ela saiu da casa tarde da noite, depois que ele já estava dormindo, e ela recebeu uma ligação do segurança do Sean Combs falando que estava procurando por ela. Então, ele não tinha permitido que ela fosse embora naquele momento. Ela também não tinha permissão para trancar a porta quando estava na casa do rapper. Então, se ela ia dormir no quarto de funcionários, ela tinha que manter a porta destrancada. Apenas os seguranças tinham permissão para trancar as portas. E também tinha um sistema de câmeras que um dos seguranças cuidava dessa parte. Tinha uma sala apenas para isso. Havia várias maneiras do Sean Combs puni-la, inclusive ameaçando seu emprego e também a chamando de burra. Ela disse que sofria muitos xingamentos, humilhações e repreensões enquanto trabalhava para ele. Durante um tempo, ela ficou sendo única assistente do rapper, mas era muita coisa para ela fazer sozinha. E quando ele foi avisá-la que ela ficaria como única assistente, ele fez um discurso super motivacional para que ela ficasse feliz com aquilo. Ela falou que eles seriam uma equipe e também ela falou que o fato do Sean Combs acreditar nela a fez querer provar o valor que ela tinha a ele. Bom, apesar disso tudo, ela também disse que trabalhar na Revel Filmes era o seu sonho e que trabalhar em projetos de TV e cinema era incrível. Ela chegou a comandar a produtora cinematográfica do Sean Combs por anos e junto eles fundaram também uma produtora de cinema e era uma entidade separada da sua marca de televisão. Então ele tinha essas duas empresas e ela trabalhou em ambas. A Mia disse que ainda exercia algumas funções de assistente pessoal, mesmo quando ela assumiu um novo cargo ali na produtora. Seu salário inicial era de $70 mil, mas alguns anos depois subiu para $100 mil. A promotoria então começou a perguntar sobre a Cassie Ventura e a Mia falou que a Cassie e o Sean Combs ficavam o tempo todo juntos e que ele era muito abusivo com ela. Ela também falou que o rapper era o responsável pela carreira musical da Cassie e ele sempre tomava as decisões finais. Essas decisões iriam desde decidir que música seria lançada, os aspectos visuais de qualquer videoclipe, quando ela estaria no estúdio, a aparência dela, qualquer tipo de show, qualquer tipo de aparição
aparição, data ou promoção que ela estivesse envolvida, era ele quem aprovava. Foi mostrado ao júri, então, um e-mail que a Cassie Ventura enviou em abril de 2012 para o Sean Combs, para Mia, para Capricorn Clark e para outros envolvidos na sua carreira musical. Esse e-mail eles estavam, parece que, discutindo a carreira dela. Ela disse o seguinte, abre aspas, fui informada que não poderia me apresentar na segunda-feira devido a custos excessivos. Trabalhei muito, mas não consigo me sustentar com as coisas de que preciso para seguir em frente e fazer com que este show aconteça e transcorra sem problemas, fecha aspas. E o Sean Combs respondeu a esse e-mail pedindo que ela entrasse em contato com outro executivo, dizendo que ela não estava pronta e que não queria passar vergonha novamente. Então, basicamente, ele falou que não iria arcar com os custos do show dela. E ela respondeu que já que ele não queria apoiá-la como artista, ela teria que sair, porque sem o apoio da gravadora não teria show. A Mia também disse que quando o Sean Combs visitava o set, enquanto a Cassie Ventura estava participando de um filme, a produção parava. Todo mundo ficava meio nervoso, tenso, porque ele fazia muitas perguntas e se intrometia na produção, e ela também confirmou que ele era o responsável pela aparência da Cassie. Inclusive, a Mia enviava fotos das roupas, dos penteados, das unhas da Cassie Ventura, tudo para que ele aprovasse antes. O Diddy e as suas empresas pagavam pelas casas e pelos carros da sua namorada. E ele tirava itens como joias ou então o próprio carro dela o tempo todo quando ficava chateado com a Cassie. Ele também ditava quando a Mia poderia passar um tempo com a sua namorada, com a Cassie Ventura. A Mia disse que ela e a Cassie não tinham permissão também para ir onde queriam, quando queriam. Tudo tinha que passar pela permissão do Sean Combs. E quando elas faziam algo sem a permissão dele, ele as punia de alguma forma. A Mia também relatou que o Diddy entrava em contato com a Cassie Ventura repetidamente quando eles não estavam juntos. E se ela não atendesse, várias pessoas ligavam, mandavam mensagens de texto e até e-mails tentando encontrá-la. Ou então o segurança ia atrás dela e aparecia para buscá-la. E isso a Cassie Ventura também relatou no seu depoimento. A Mia também viu o Sean Combs agredir a Cassie Ventura várias vezes. Viu hematomas nela e ela nunca viu a Cassie revidar. Ela narrou a vez em que ela e o Deontay Nash estavam no apartamento da Cassie Ventura ajudando a fazer as malas para uma viagem. O Nash relatou esse incidente um dia antes no tribunal, a Cassie Ventura também relatou sobre esse incidente e o relato da Mia é bem parecido com o do Nash e com o da Cassie, o que indica que eles estão falando a verdade, ou seja, dá mais credibilidade aqui para todas as testemunhas desse caso. Ela contou que o Sean Combs apareceu no apartamento da Cassie e começou a gritar com ela, perguntando se a Cassie andava bebendo, e ele estava muito agressivo nessa ocasião e começou a atacar a sua namorada. Ele a jogou no chão, ela falou que tentou intervir na situação, mas o Sean Combs também jogou a Mia contra a parede, e ela falou que foi com tanta rapidez e facilidade que ela percebeu que eles estavam correndo sério risco naquele quarto, porque o Sean Combs estava completamente descontrolado. Ela também falou que o rapper bateu violentamente a cabeça da Cassie no canto da cama, causando um sangramento intenso nela. E após o ataque, o Sean Combs ordenou que a Mia chamasse um cirurgião plástico e inventou que a Cassie tinha caído porque estava bêbada. A Mia falou que obedeceu por medo e para garantir também que a Cassie recebesse ajuda. E ela relatou também que durante esse episódio os olhos do Sean Combs ficaram pretos e ele estava completamente fora de si, olhando através das pessoas. E foi nesse momento que a Mia percebeu o perigo extremo que todos estavam correndo naquele quarto. E ela afirmou que não parecia que ele estava sob efeito de drogas, parecia só que ele estava descontrolado. Ela também relatou um outro episódio de agressão ocorrido em 2010, durante uma festa na casa do cantor Prince. Isso logo após uma premiação. O Sean Combs naquela noite havia dito que estaria com os filhos e pediu que a Mia ficasse em um hotel junto com a Cassie Ventura. Mas ao saber da festa, enquanto elas estavam no hotel, a Mia e a Cassie decidiram comparecer à festa na casa do Prince. Enquanto elas se divertiam, o Sean Combs chegou na festa sem que elas esperassem aquilo. Quando ele chegou, os olhares se cruzaram
Um viu o outro e elas imediatamente tentaram fugir dele, mas ele alcançou a Cassie e a jogou no chão e começou a agredi-la no meio da festa do Prince. Um segurança do cantor interveio rapidamente, interrompeu o ataque e após o episódio a Mia se hospedou em outro hotel e no dia seguinte ela foi informada pelo RH que ela estaria alguns dias suspensa sem trabalho por insubordinação. Ela também relatou um episódio de violência durante uma viagem de 2012. Ela falou que ela acordou em uma manhã com a Cassie correndo, desesperada, gritando, pedindo ajuda porque ele ia matá-la. E segundo a Mia, a Cassie, que estava sempre calma, naquela situação ela estava visivelmente apavorada. Ela estava lutando pela sua própria vida. As duas tentaram se proteger, empurrando móveis contra a porta, enquanto Sean Combs batia e gritava, tentando arrombá-la, e elas conseguiram fugir pelos fundos do local. Elas atravessaram o pátio e se esconderam em uma praia. Ela relatou ter visto hematomas no corpo, ter visto lábios inchados, corte na testa, sobrancelha machucada, olhos roxos, tudo na Cassie Ventura. O júri também analisou uma foto tirada pela Mia na estreia de um filme, onde a Cassie Ventura está com hematomas no braço, embaixo dos olhos e tudo está sendo disfarçado com maquiagem, mas ainda assim dá para ver que ela está bem machucada. Outro episódio aconteceu durante outra viagem. Ela descreveu que, meio ao desespero, ela e a Cassie Ventura pegaram pranchas de stand-up paddle na praia e remaram para o mar para fugir do Sean Combs, enquanto ele, enfurecido, corria pela areia gritando com elas. As duas se afastaram bastante ali para dentro do mar, mas começou a ameaçar chover. E elas ficaram na dúvida entre enfrentar o perigo do mar ou voltar para perto do Sean Combs, que também era um perigo. No fim, elas decidiram retornar para casa e enfrentar tudo aquilo. Ela narrou então que ela presenciou muitos outros episódios de violência entre eles e que sempre o Sean Combs agredia a Cassie Ventura. Questionada sobre por que nunca denunciou a polícia, ela explicou que acreditava que a autoridade do Diddy estava acima da lei, especialmente numa época sem redes sociais. Também não tinha movimentos como o Me Too ou então pessoas denunciando outras figuras poderosas. Além disso, o Diddy reforçava constantemente a ideia de que ela tinha que ter confidencialidade. Ela diz que foi levada a acreditar que proteger os segredos do seu chefe, inclusive os episódios de violência, fazia parte da lealdade da sua profissão. Ela disse ainda que, diante de tantas situações em que pessoas tentavam chantageá-lo, ela passou a acreditar que denunciar qualquer coisa contra o Sean Combs também seria visto como chantagem. Ela relatou que a Cassie Ventura ficava escondida em hotéis enquanto seus ferimentos eram visíveis. Ela passava dias e depois voltava para o convívio normal, e isso a Cassie também relatou em seu depoimento. E que o Diddy ficou de coração partido quando descobriu que a Cassie Ventura estava saindo com o Kid Cudi. Em vez de ficar bravo, ela falou que dessa vez realmente ele ficou chateado. Normalmente ele ficava apenas bravo e agressivo, mas dessa vez parecia quase uma calmaria antes da tempestade. E ela falou que ficou preparada porque acreditava que algo muito ruim poderia acontecer. E aí ela relatou também sobre as free coffees. Ela falou que ela tinha que fazer uma varredura nos quartos dos hotéis para evitar que funcionários tivesse acesso a qualquer item ali dentro e vendesse informações para sites de fofoca. E ela falou que os quartos se transformavam em um pesadelo depois que eles usavam, com óleo de bebê, com velas, até com sangue para ela limpar. E o Sean Combs sempre dizia que era sangue menstrual que tinha ali. Também era o trabalho da Mia levar o Sean Combs e a Cassie até os hotéis e arrumar os quartos antes das free coffees. Ela desempacotava produtos de higiene pessoal, incluindo loções, óleo de bebê, lubrificante, velas, e ela também ficava de plantão caso o Diddy pedisse para ela levar algo até o quarto. Ela também alegou que a Cassie Ventura certa vez foi chamada para uma free coffee e ficou claramente chateada. A Cassie ficou tão nervosa nessa ocasião que ela teve até dor no estômago por causa disso. E a Mia estava junto com a Cassie quando ela recebeu essa mensagem do Sean Combs pedindo uma free coffee. A Mia também contou que a primeira vez que usou substâncias além de erva foi na casa do Diddy em Miami, quando ele deu MDMA para ela. E aí ele disse o seguinte: agora você faz parte do clube do café da manhã. E ela descreveu um episódio no festival Burning Man, onde o Diddy tinha 3 pratos com diferentes substâncias: MDMA,
pó e cetamina. Durante um jogo em que as pessoas se revezavam para adivinhar qual era a substância, chegou a vez da Mia. Ela tentou recusar, ela não queria usar, mas ele insistiu tanto que ela acabou cheirando por pressão dele. E ele variava entre tratá-la como amiga, parceira de trabalho e depois como um pedaço de lixo inútil, segundo as palavras dela. Ele a humilhava, xingava, fazia longos discursos sobre ela ser incompetente. Ele também ameaçava o emprego dela o tempo inteiro, e a Mia testemunhou que ele chegou a jogar objetos nela, como uma tigela com espaguete, outra vez carne, um telefone e até um notebook. Além disso, como a Mia trabalhava em projetos de cinema e TV ligados às produtoras do Sean Combs, ela relatou que ele frequentemente retirava projetos ou créditos dela, ou ameaçava fazer isso quando ele estava muito irritado. Um dia, em um set de gravação de videoclipe em Los Angeles, ele jogou um computador na cabeça dela dentro do trailer, simplesmente porque o Wi-Fi não estava funcionando, e ela falou que quase acertou nela. Em outro incidente, ela narrou que o Sean Combs pegou o celular dela emprestado para fazer uma ligação, mas ele fugiu sem devolver o celular para ela. A Mia tentou recuperar o aparelho, ela estava preocupada de ele pegar alguma mensagem dela falando mal dele para alguém, mas ela foi atrás dele e ele a atacou. Ele bateu o braço dela contra a porta do banheiro várias vezes enquanto ela o seguia. Ele correu depois para a rua e foi embora com o celular e deixou a Mia com o braço muito machucado. Ela achou que o seu braço tinha sido quebrado. Mais tarde, ele disse a ela que também não gostaria que mexessem em seu celular, se ele tivesse algo comprometedor ali dentro. E ele também falou que havia pegado todas as fotos comprometedoras da Mia e inapropriadas e passado para o celular dele, como forma de se proteger, caso a Mia fizesse algo contra ele. Mas a Mia falou que ficou muito tranquila porque ela sabia que não haviam fotos comprometedoras em seu celular. Mas agora vamos entrar nos relatos mais macabros aqui. Um dos piores relatos da Mia no tribunal é que o Sean Combs a agrediu sexualmente diversas vezes enquanto ela trabalhava para ele. Ela relatou que a Cassie Ventura não esteve presente quando as agressões ocorreram e que ela nunca contou para a Cassie sobre essas situações. A primeira vez que ele a agrediu sexualmente foi durante uma viagem em um hotel em Nova York para comemorar o aniversário dele. Durante a festa, ele a chamou para conversar na cozinha. Ele elogiou seu trabalho, ficou conversando com ela e em seguida ele ofereceu 2 doses de bebida. E essas 2 doses a deixaram muito embriagada. O Sean Combs então se inclinou e a beijou. A Mia disse que ficou paralisada, sem conseguir entender o que estava acontecendo. E a próxima coisa que ela se lembra é de estar sentada em uma cadeira na sala principal da cobertura e já estava amanhecendo. Então ela desconfia que poderia ter algo naquela bebida. Ela pensou bem sobre tudo aquilo e ela falou que nunca mais aconteceria, falou aquilo para ela mesma, e também que o Sean Combs poderia estar bêbado e que tudo tinha sido um grande acidente. Outra vez em que o Sean Combs a deixou completamente desconfortável sexualmente foi no apartamento dele em Nova York. Ela não se lembra da data exata, mas ela ainda era muito nova naquele trabalho e ela estava levando as malas do Sean Combs para o apartamento. E aí um segurança comentou algo como: "Já vi isso antes". Ao entrar no local, ele pediu que ela procurasse algo no computador dele, e aí ele se sentou ao lado dela. Ele então se inclinou muito perto dela, o que a fez ficar bastante em alerta quando ele fez isso. Ela se sentiu muito desconfortável, mas não sabia bem como agir. Ela então falou que iria até o banheiro e quando saiu ela foi embora. E aí ela relatou algo terrível que aconteceu com ela entre 2009 e 2010. Acontece que o Sean Combs abusou dela enquanto ela estava dormindo na casa dele em Los Angeles. Lembrando que tinha casa de funcionários e os funcionários às vezes dormiam na casa do Diddy. Ela não podia trancar a porta do quarto, conforme eu relatei para vocês, e ela falou que uma noite ela acordou com o peso dele em cima dela. Ele mandou que ela ficasse quieta, tirou as calças dela e depois abusou da Mia. Ela falou que ela congelou, ela não conseguiu reagir, ela ficou aterrorizada, confusa, envergonhada, muito assustada. E o ataque foi super rápido, mas parecia uma eternidade para ela. Ela também relatou outra agressão na casa do Sean Combs quando ela estava sentada no chão do closet dele, arrumando uma mala. E novamente ela foi atacada por ele, e ela se sentiu um lixo, muito assustada e envergonhada.
Ela afirmou que nunca consentiu aquelas relações. Ela nunca demonstrou interesse, nunca iniciou uma relação com ele. E segundo ela, os abusos eram esporádicos e sem um padrão, e aconteciam geralmente quando ele estava sem namorada. Ela também narrou que a dinâmica entre eles passou a não ter muito limite. Ela entrava no quarto dele a qualquer hora, até quando ele estava no banheiro, e ela disse que após cada agressão acreditava que não haveria uma próxima vez, mas se preparava mentalmente caso acontecesse de novo. Apesar desses episódios, ela contou que seguia trabalhando normalmente, sem tempo para refletir sobre o que tinha acontecido. Ela apenas agia como se nada tivesse ocorrido e continuava trabalhando. Ela nunca quis se envolver em atos sexuais com o Sean Combs, segundo as suas palavras. E questionada pela promotoria se alguma vez ela disse não durante as agressões, ela respondeu que não. Ela nunca falou que não. A sua estratégia era apenas tentar se esquivar sempre que ela percebia que ele estava querendo fazer alguma coisa. Quando perguntada por que ela não dizia não, ela explicou que ela não conseguia dizer não ao Sean Combs, nem quando ele pedia um sanduíche a ela. Ela falou que não tinha como dizer não a ele. Ele sempre queria ouvir sim. Ela afirmou também que vivia com medo de se tornar um alvo do Sean Combs. Segundo ela, ele poderia demiti-la, arruinar o seu futuro e ainda distorcer os fatos para fazer com que ela fosse a culpada. A promotoria também questionou a Mia do porquê ela nunca ter contado a ninguém que havia sido abusada sexualmente por ele. E ela respondeu: "Eu não sabia que era preciso contar as coisas ruins que aconteciam comigo se ninguém mais visse. É a coisa mais vergonhosa da minha vida." Então, basicamente, ela não relatou porque ela sentia vergonha por tudo que ela passava ali naquele emprego. Ela também explicou que, apesar de nunca ter vontade de falar publicamente sobre os abusos, ela tomou essa decisão de falar porque entende hoje que quando você fica em silêncio, com medo, essas coisas continuam acontecendo com outras pessoas. Hoje ela sente uma obrigação moral de compartilhar o que ela viveu, mesmo contra a sua vontade. E essa é a coisa mais traumatizante e também a pior coisa que já aconteceu com ela. Ela também relatou que vivia com medo constante após ser abusada por ele, tanto de agressões físicas quanto das ameaças de destruição da sua reputação, então ela vivia sempre com medo dele. E ela contou que o medo não se restringia apenas a situações de abuso sexual, mas a qualquer tipo de confronto com o Sean Combs. Ela não queria nunca ter uma briga, um desentendimento com ele. Ela sempre teve medo de ser agredida se dissesse não para qualquer coisa que ele pedisse. A Mia também revelou que o Sean Combs frequentemente a ameaçava, dizendo que contaria para as outras pessoas, inclusive para Cassie Ventura, sobre as relações sexuais que eles tinham. E ela descreveu que se sentia muito desesperada, com medo de que ele fizesse aquilo. E ela se sentia presa a ele, com medo de que se denunciasse seria silenciada, seria punida, perderia tudo que ela tinha conquistado até aquele momento. Ao ser questionada pela promotoria sobre por que não procurou o Departamento de Recursos Humanos, a Mia respondeu que o RH da empresa só existia para proteger o próprio Sean Combs, não os funcionários. Segundo as suas palavras, o RH era usado para punir quem contrariava ele. Ela reforçou também várias vezes que tudo aconteceu antes do movimento Me Too, quando ainda não existiam mecanismos públicos de proteção contra assédio, quando o assunto não era falado muito na imprensa nem na mídia. E ela nunca considerou falar com a polícia, porque ela relata que ela acreditava que o Sean Combs tinha uma influência direta sobre os agentes da lei. E ela foi se convencendo disso ao longo do tempo, por causa de algumas situações que aconteceram. Ela contou que certa vez ela foi parada pela polícia em Los Angeles por estar dirigindo em alta velocidade e sem a sua carteira de motorista, mas após ela colocar o Sean Combs para falar no celular com o policial, ela foi liberada imediatamente, sem qualquer penalidade. Ela também relatou um outro episódio em que ela estava em um carro com o Sean Combs quando eles foram abordados pelos policiais, também em Los Angeles, e quando os policiais se aproximaram do carro e viram o Sean Combs, todos eles ficaram: "Meu Deus, tem uma celebridade aqui", eles ficaram muito entusiasmados em ver o Diddy e deixaram eles irem embora sem verificar nada. Então essas situações fizeram com que a Mia acreditasse que denunciar o seu chefe não seria apenas inútil, mas também seria perigoso, porque ele poderia ficar sabendo por essas supostas conexões que ele teria dentro da polícia. Ela acreditava que a influência e também o poder dele
acabava se estendendo além do mundo do entretenimento. E realmente o Sean Combs é um homem extremamente poderoso, ou pelo menos era. E assim se encerrou mais um dia no tribunal com muitos relatos contra o Sean Combs. Mais uma vez ficou claro o padrão de comportamento abusivo e controlador que ele tinha em cima dos seus funcionários e também contra a Cassie Ventura. Vai deixando aqui nos comentários o que vocês estão achando. Será que a promotoria está conseguindo provar que realmente o Sean Combs é culpado dos crimes federais que está sendo acusado? Ou vocês acham que a defesa está levando a melhor? Eu quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.